A grande câmara do Conselho Galáctico estendia-se por 3 quilômetros de pedra polida e cristal vivo. Milhares de representantes de centenas de espécies ocupavam os assentos curvos que se erguiam como ondas em direção a um teto de estrelas artificiais. O ar em si era uma mistura cuidadosamente equilibrada que permitia que a maior parte das espécies que respiravam oxigênio e nitrogênio sobrevivessem sem mesquitas. Aqueles que precisavam de atmosferas diferentes sentavam-se em cápsulas seladas com dispositivos de tradução embutidos no vidro. A embaixadora Helena Vasquez sentou-se na seção humana. Era uma pequena área perto do fundo da Câmara. A humanidade manteve o status de observadora por 30 anos. Eles poderiam assistir. Eles poderiam ouvir. Eles poderiam falar quando convidados. Mas eles não podiam votar. Eles nunca solicitaram adesão plena. Helena tinha 63 anos. Ela tinha cabelos grisalhos que mantinha curtos e práticos. Seu rosto carregava rugas de décadas de conversas difíceis. Ela representou a Terra nestes procedimentos há 10 anos. Naquela época ela aprendeu a ter paciência. Ela aprendeu a manter a expressão calma quando espécies 10 vezes maiores diziam coisas ignorantes sobre a humanidade. Ela aprendeu a sorrir quando queria fazer uma tela. Hoje testaria essa paciência como nunca antes. O alto orador cretiano assumiu a plataforma central. Sua espécie eram enormes criaturas insetoides com 6 lentes e mandíbulas que podiam esmagar aço. Eles tinham 3 metros de altura e seus corpos estavam cobertos por uma armadura natural que poderia parar a maioria das armas de projéteis. Os cretianos dominaram os assuntos militares do Conselho por mais de 4.000 anos. Eles acreditavam que a força era a única verdade no universo. Eles nunca haviam perdido uma guerra. O alto-falante Ractus estalou suas mandíbulas no padrão que significava que ele estava prestes a dizer algo que considerava importante. Os dispositivos de tradução zumbiam enquanto convertiam seus sons em palavras que todas as espécies poderiam entender. O Conselho enfrenta uma preocupação de segurança que tem sido ignorada há muito tempo, anunciou Ractus. Sua voz ecoou pela enorme câmara. Falo dos humanos. Helena sentiu seu estômago apertar. Ela manteve o rosto neutro. Por 30 anos os humanos estiveram entre nós, continuou Ractus. Eles assistem. Eles negociam. Eles conversam. Mas eles não agem. Eles não lutam. Eles não ficam ao nosso lado quando o Conselho exige força militar. Murmúrios ecoaram pela Câmara. Várias espécies se viraram para olhar a seção humana. Helena permaneceu imóvel. Compilei um registro do comportamento humano desde que eles viajaram mais rápido que a luz e fizeram contato com a galáxia. Civilização. Ractus gesticulou com um membro enorme e holográfico. Exibições apareceram por toda a Câmara. 17 vezes o Conselho convidou a humanidade a participar de operações militares. 17 vezes eles recusaram. Eles nunca compartilharam as especificações de suas armas com as forças de segurança do Conselho. Eles não mantêm nenhuma presença visível na frota além de seu sistema doméstico. E em 3 ocasiões distintas retiraram-se das disputas fronteiriças sem disparar um único tiro. Os displays mostravam registros e datas. Helena reconheceu cada incidente. Ela se lembrou das discussões cuidadosas que levaram a cada decisão. Ela se lembrou dos motivos que Ractus nunca entenderia. O padrão é claro. Ractus declarou. Os humanos temem a batalha. Eles não têm coragem de resistir e lutar. Escondem-se atrás da diplomacia porque são demasiado fracos para a guerra. Várias espécies clicaram, rosnaram ou cantarolaram em concordância. Os dacritianos tinham muitos olhos. Espécies que lutaram ao lado deles. Espécies que os temiam. Espécies que aprenderam a respeitar a força acima de todas as outras qualidades. Portanto, proponho que a humanidade seja formalmente classificada como espécie protegida. As mãos de Helena apertaram sua cadeira. A classificação de espécies protegidas foi reservada às civilizações que não conseguiam se defender. Culturas pré-voo espacial que o Conselho escolheu proteger da exploração. Espécies que perderam as guerras tão completamente que só existiram pela misericórdia dos seus conquistadores.
A modificação significou perda de direitos comerciais, perda de soberania territorial, perda de posição diplomática. Isso significava que a humanidade se tornaria dependente. Animais de estimação. Casos de caridade para as grandes potências cuidarem. Os humanos claramente não podem se proteger. Ractus continuou. A sua recusa em lutar prova a sua fraqueza. Não devemos esperar até que alguma força hostil os destrua e percamos um parceiro comercial. É melhor alargar a nossa proteção agora e preservar o valor que ela proporciona. Ele disse isso casualmente. Como se ele estivesse discutindo sobre gado. Helena levantou a mão para pedir a palavra. O gesto foi notado pelos sistemas automatizados. Seu pedido apareceu na programação de palestras. O moderador do conselho. Um ser de luz viva de uma espécie que existia parcialmente em dimensões que os humanos não conseguiam perceber. Anunciou que o embaixador Vasquez desejava falar. Ractus estalou as mandíbulas, divertido. O humano deseja implorar. Muito bem. Deixe-a falar para que o conselho possa ver diretamente a sua fraqueza. Mas antes que Helena pudesse se levantar, a voz do moderador encheu a câmara novamente. A agenda de palestras está lotada. O representante humano poderá dirigir-se ao conselho na próxima sessão. A votação sobre a classificação das espécies protegidas prosseguirá nessa altura. Helena se levantou de qualquer maneira. Invoquei o direito de resposta imediata às acusações contra a minha espécie. Esse direito é reservado aos membros plenos. Ractus disse. Os humanos são observadores. Os observadores observam. Eles não falam fora de hora. Várias espécies riram. O som era diferente para cada um deles, mas o significado era claro. Zombaria. Demissão. Os poderosos colocando os fracos em seus devidos lugares. Helena sentou-se. Seu rosto permaneceu calmo. Dentro de seu peito, algo frio e pesado se instalou. A sessão continuou por várias horas. Outros assuntos foram discutidos. Acordos comerciais. Ajustes de borda. Um pequeno conflito num setor distante que o conselho decidiu que não merecia a sua atenção. Durante tudo isso, Helena ficou sentada em silêncio. Ela assistiu. Ela ouviu. Ela esperou. Quando a sessão finalmente terminou, ela voltou para a embaixada humana. Era um edifício pequeno comparado aos enormes complexos que abrigavam as grandes potências. Sua equipe de 12 pessoas esperava por ela na sala de conferências. Vimos a transmissão, disse seu assistente, Marcos. Seu rosto moreno estava tenso de raiva controlada. Espécies protegidas. Eles querem nos transformar em uma reserva natural. Eles querem nos humilhar, disse Shen Wei, seu contato militar. Os cretenses têm pressionado por isso há anos. Eles não gostam que não nos juntemos às suas guerras. Helena sentou-se na cabeceira da mesa. Ela ficou quieta por um longo momento. Entre em contato com a Terra, ela finalmente disse. Use o link quântico. Preciso falar diretamente com o Conselho de Segurança. Marcos hesitou. Embaixador, a ligação quântica é apenas para emergências. O custo da energia por si só é superior a todo o nosso orçamento anual. Isto é uma emergência. Helena olhou ao redor da mesa para sua pequena equipe. Essas pessoas dedicaram suas vidas a representar a humanidade entre espécies que os viam como recém-chegados primitivos, na melhor das hipóteses, e como covardes e fracos, na pior. Eles mereciam saber o que ela estava prestes a fazer. Amanhã vou contar ao Conselho Galáctico coisas que a humanidade manteve em segredo durante 30 anos. Vou mostrar a eles o que realmente somos. O que realmente podemos fazer. E depois que eu fizer isso, nada mais será como antes. Sua equipe olhou para ela. A autorização tem que vir da Terra. Helena continuou. De todas as nações. De cada líder. Esta decisão não pode ser tomada por uma só pessoa. Mas vou recomendar que digam sim. O que exatamente você vai mostrar a eles? Shen Wei perguntou. Helena sorriu.
Não foi uma expressão agradável. Os decretos pensam que tememos a batalha. Eles acham que somos fracos. Eles confundiram a nossa moderação com covardia. Ela se levantou e caminhou até a janela. Fora da embaixada, a cidade alienígena estendia-se em direção ao horizonte. Torres, cúpulas e estruturas que desafiavam a arquitetura humana. 100 espécies cuidando de seus negócios. Nenhum deles deu à embaixada humana uma segunda olhada. Amanhã eles aprenderão a verdade. E eles vão desejar que fossemos os covardes que acreditavam que éramos. Naquela noite, Helena sentou-se sozinha em seu escritório. A ligação quântica foi estabelecida. Ela conversou com presidentes e primeiros ministros. Ela falou com generais e almirantes. Ela conversou com cientistas que passaram suas carreiras desenvolvendo armas que a humanidade rezou para que nunca fossem usadas. A discussão durou horas. As vozes foram levantadas. Argumentos foram feitos. Os riscos eram enormes. Uma vez revelado este segredo, nunca mais poderia ser escondido. A galáxia nunca veria a humanidade da mesma maneira. Mas a alternativa era pior. Aceitar a classificação de espécies protegidas seria o fim da independência humana. Isso provaria que todas as espécies que alguma vez as consideraram fracas estavam certas. Isso tornaria a humanidade serva em uma galáxia que respeitasse apenas a força. Às 3 da manhã Helena recebeu a autorização final. Todas as nações concordaram. Todos os líderes assinaram. Ela enviou uma única mensagem codificada para sua equipe. Eles se esqueceram. Eles me deram permissão para lembrá-los. Então ela foi para a cama. Ela precisava de descanso. Amanhã seria o dia mais importante na história da humanidade desde o primeiro contato. Amanhã ela mostraria à galáxia por que a humanidade temia a batalha. Não porque eles não pudessem lutar. Porque eles sabiam exatamente o que aconteceu quando fizeram. A Câmara do Conselho estava ainda mais lotada do que no dia anterior. Espalhou-se a notícia de que os humanos pretendiam responder ao movimento das espécies protegidas. Muitas espécies vieram esperando entretenimento. As pequenas criaturas cor-de-rosa implorariam e, por fim, aceitariam seu destino. Seria divertido assistir. A embaixadora Helena Vasquez caminhou até a plataforma central com passos lentos e deliberados. Ela não carregava anotações. Sem exibições. Só ela mesma e 30 anos de paciência que finalmente chegaram ao fim. O presidente da Câmara Ractus assistiu de sua posição elevada entre a delegação cretiana. Suas mandíbulas estalaram em um padrão que indicava satisfação. O humano parecia cansado. Círculos escuros sob seus olhos sugeriam que ela não havia dormido bem. Bom. Deixe enfrentar a humilhação de sua espécie, exausta e fraca. A voz do moderador encheu a Câmara. Antes de prosseguir a votação sobre a classificação das espécies protegidas, o representante humano invocou uma disposição antiga. O direito ao registro histórico permite que qualquer espécie acusada apresente provas antes do julgamento. Murmúrios confusos espalharam-se pela Câmara. Muitas espécies nunca tinham ouvido falar desta disposição. O direito de registro histórico não é usado há 6.000 anos. O moderador continuou. Mas permaneceu válido sob a lei municipal. O representante humano pode apresentar as suas provas. O conselho é legalmente obrigado a ouvi-la. Ractus levantou-se da cadeira. Isto é um absurdo. Uma regra obsoleta sendo usada para atrasar o julgamento inevitável. Oponho-me a esta perda de tempo do conselho. Sua objeção foi anotada e rejeitada, disse o moderador. A lei é clara. Embaixador Vasquez, pode prosseguir. Helena ficou sozinha na plataforma central. Milhares de olhos alienígenas a observaram. Alguns com desprezo. Alguns com curiosidade. Alguns com algo que poderia ter sido pena. Ela não falou imediatamente. Em vez disso, ela gesticulou e exibições holográficas apareceram por toda a Câmara. Mas estes não eram gráficos ou estatísticas. Eles eram imagens. Imagens em movimento. Imagens de vídeo da história da Terra pontuam as primeiras imagens que mostravam trincheiras.
Longas feridas cortam a terra lamacenta. Soldados humanos agachavam-se na lama enquanto explosões rasgavam o ar acima deles. Os corpos jaziam em montes emaranhados. Arame farpado esticado em campos de morte. Isto é o que os humanos chamam de Primeira Guerra Mundial, disse Helena. Sua voz era calma e tranquila. Durou 4 anos. 17 milhões do nosso povo morreram. Armas que nunca havíamos usado antes foram utilizadas. Gás venenoso que derreteu os pulmões. Máquinas que transformam soldados em carne. Uma geração inteira de jovens alimentou uma máquina de morte. As imagens mudaram. Uma guerra diferente. PLAs voando sobre as cidades. Prédios em chamas. Pessoas correndo por ruas que se transformaram em rios de fogo. Isto é o que chamamos de Segunda Guerra Mundial. Durou 6 anos. Entre 70 e 85 milhões de humanos morreram. Não temos certeza do número exato. Havia muitos corpos para contar. A Câmara ficou em silêncio. Até Vractus parou de clicar em seu MANDIBL e apenas pontilhar as imagens mudou novamente. Uma nuvem em forma de cogumelo elevando-se sobre uma cidade. Prédios foram destruídos em um instante. Sombras queimaram a pedra onde as pessoas estavam antes de serem vaporizadas. Esta é a arma que criamos no final daquela guerra. Nós a chamamos de bomba atômica. Um único dispositivo que poderia destruir uma cidade inteira em segundos. Usamos 2 vezes. Depois construímos mais. Milhares mais. O suficiente para acabar muitas vezes com toda a vida no nosso planeta. Helena fez uma pausa para deixar o conselho absorver o que estavam vendo. Passamos os 50 anos seguintes com essas armas apontadas uns aos outros. 2 grandes potências em nosso mundo. Cada um com armas nucleares suficientes para destruir tudo. Vivíamos todos os dias sabendo que um único erro poderia acabar com a nossa espécie. Nossos filhos cresceram fazendo exercícios nas escolas. Praticando o que fazer quando as bombas caíssem. Escondendo-se debaixo das mesas como se isso salvasse de um incêndio nuclear. Mais imagens. Campos de matança cobertos de crânios humanos. Valas comuns. Corpos emaciados empilhados como lenha. Isto é o que um grupo de humanos fez com outro grupo de humanos. Temos uma palavra para isso. Genocídio. A destruição deliberada de um povo inteiro. Cometemos genocídio muitas vezes ao longo da nossa história. Às vezes, por causa da religião. Às vezes, durante a corrida. Às vezes, por causa de ideias que hoje nos parecem insanas, mas que antes pareciam valer a pena matar milhões para serem defendidas. O conselho assistiu em completo silêncio. Estas não eram imagens de uma espécie fraca. Estes não eram registros de covardes. Você entende o que está vendo? Helena perguntou. Sua voz ainda estava calma, pois havia algo por baixo dela agora. Algo escuro e frio. Isto é o que os humanos fazem uns com os outros. Nossa própria espécie. Nossos irmãos e irmãs. Massacramo-nos uns aos outros com uma criatividade e eficiência que nunca vimos igualada por nenhuma espécie deste conselho. Ela se virou lentamente, fazendo contato visual com tantos delegados quanto possível. Você acha que tememos a batalha. Você está correto. Mas você não entende o porquê. As imagens mudaram uma última vez. Não são imagens de guerra agora. Crianças nas salas de aula. Famílias jantando juntas. Pessoas rindo nas celebrações. Vida humana normal. Toda criança humana aprende essa história. Nós os ensinamos sobre as trincheiras, as bombas e o genocídio. Mostramos-lhes o que os seus antepassados fizeram. Fazemos-lhes compreender que esta capacidade de violência vive em cada coração humano. Faz parte do que somos. A voz de Helena endureceu. Não ensinamos aos nossos filhos que a guerra é gloriosa. Ensinamos-lhes que a guerra é o que acontece quando perdemos o controle do monstro dentro de nós. Nós os ensinamos a temer esse monstro. Para contê-lo. Nunca deixá-lo livre, a menos que não haja outra escolha.
Ela apontou para Ractus. Você nos convidou para participar de suas operações militares 17 vezes. Você queria que ajudássemos você a conquistar, destruir e dominar. E cada vez que olhávamos para suas guerras e víamos a mesma loucura que uma vez consumiu nosso mundo. Recusamos não porque não pudéssemos lutar. Recusamos porque sabíamos o que aconteceria se começássemos. A Câmara permanece em silêncio. Muitas espécies olhavam para o embaixador humano com expressões que mudaram de desprezo para outra coisa. Algo que pode ter sido o início do medo. Você nos acusou de nos retirarmos das disputas fronteiriças sem disparar um tiro. Você está correto. Nós recuamos. Porque a alternativa era libertar aquilo que mantemos trancado dentro de nós. E não tínhamos certeza de que poderíamos parar depois de começarmos. Helena se aproximou da delegação cretiana. Sua espécie nunca perdeu uma guerra. Você está orgulhoso disso. Você acredita que isso o torna forte. Mas faça uma pergunta a si mesmo, alto orador. Se você nunca perdeu, então você nunca aprendeu quanto custa a derrota. Você nunca foi forçado a olhar para os corpos de seus filhos e se perguntar se alguma causa valeu esse preço. Uma voz caiu para pouco mais de um sussurro. Mas os sistemas de áudio levam as suas palavras a todos os cantos da enorme câmara. Os humanos perderam. Perdemos tantas vezes que perdemos a conta. Enterramos nossos filhos em valas comuns. Reconstruímos cidades das cinzas. Sobrevivemos a horrores que destruiriam a maioria das espécies. E aprendemos com cada perda. Ela voltou para o centro da plataforma. Aprendemos que a vitória sem sabedoria é apenas mais uma forma de derrota. Aprendemos que força sem restrições é apenas selvageria. Aprendemos que a coisa mais corajosa que um guerreiro pode fazer é optar por não lutar quando lutar só criaria mais sofrimento. Helena olhou ao redor da câmara mais uma vez. Você nos chama de covardes porque tememos a batalha. Talvez você esteja certo. Mas não temos medo de você. Não temos medo dos seus exércitos, das suas armas ou das suas ameaças. Ela fez uma pausa. Temos medo de nós mesmos. Temos medo do que nos tornamos quando deixamos de ter medo. E você deveria orar a quaisquer deuses que você adora para que nunca deixemos de ter medo. Porque os humanos que construíram essas armas, que travaram essas guerras, que cometeram esses genocídios, não desapareceram. Eles ainda estão dentro de nós. Cada um de nós carrega essa escuridão em nosso sangue. O silêncio na câmara era absoluto. Amanhã vou te mostrar o que a humanidade construiu enquanto você pensava que estávamos escondidos de medo. Amanhã você entenderá por que guardamos esses segredos por 30 anos. E amanhã você terá uma escolha a fazer. Helena saiu da plataforma sem esperar resposta. O conselho a observou partir. Em um silêncio atordoado, ninguém pediu uma votação, não. Um deles disse qualquer coisa e a sessão terminou sem que outra palavra fosse dita. Mas naquela noite, por milhares de mundos, as imagens da apresentação de Helena se espalharam por todas as redes de comunicação. Espécies que consideraram a humanidade fraca assistiram às imagens de incêndios nucleares e valas comuns. E se fizeram uma pergunta que nunca fizeram. Considerado antes, e se os humanos não estivessem se escondendo? Por que eles tinham medo da galáxia? E se eles estivessem se escondendo para proteger a galáxia deles mesmos? O terceiro dia da sessão do conselho começou com uma tensão que podia ser sentida como eletricidade no ar. Todos os assentos da enorme câmara estavam ocupados. As espécies que normalmente enviavam representantes juniores despacharam seus mais altos funcionários. A filmagem da aula de história de Helena viajou pela galáxia durante a noite. Todos queriam ver o que aconteceria a seguir. O embaixador Vasquez regressou à plataforma central. Ela parecia diferente hoje. Ela dormiu bem. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente arrumado. Sua postura era reta e confiante. Não havia exaustão em seus olhos agora. Alto-falante de propósito único, Ractus mexeu-se desconfortavelmente em seu assento. Passará a noite revendo tudo que os serviços de inteligência cretense sabiam sobre a humanidade. A informação estava incompleta.
frustrantemente incompleto. A humanidade guardou os seus segredos melhor do que qualquer espécie que os cretenses alguma vez tenham encontrado. Ontem eu mostrei a vocês o que era a humanidade. Helena começou. Hoje vou mostrar o que é a humanidade. Exibições holográficas apareceram por toda a câmara. Mas estas não eram imagens históricas. Esses eram dados atuais. Números, especificações e imagens que fizeram vários especialistas militares de diversas espécies se inclinarem para a frente em seus assentos. Você notou que a humanidade recuou de 3 disputas fronteiriças sem disparar um tiro. Deixe-me explicar o que realmente aconteceu em cada caso. A primeira exibição mostrou um mapa estelar. Uma região do espaço perto do território humano onde a agressiva Confederação Tessiana estava se expandindo. Um incidente na fronteira de Tessia. A frota deles mudou para um sistema que havíamos reivindicado. Procedimento padrão para eles. Eles esperavam que negociássemos o pagamento de tributo ou F acerte e perca. Em vez disso, retiramos a nossa presença civil no espaço de 6 horas. Ractus estalou as mandíbulas. Covardia. Exatamente como eu disse. Paciência. Alto-falante. Helena sorriu. Não foi uma expressão amigável. Retiramo-nos porque os nossos sensores de longo alcance detectaram algo que os seus serviços de inteligência não perceberam. Um comboio de transporte civis tessianos passava pela zona de combate. 300.000 cidadãos tessianos. Incluindo um navio-hospital transportando o equivalente a crianças. O display mostrava o caminho do comboio. Teria viajado diretamente através de qualquer batalha entre as frotas. Poderíamos ter destruído as forças militares tessianas naquele sistema. Nossas armas tinham alcance e potência. Mas esses civis teriam morrido. Então recuamos. Escolhemos parecer fracos em vez de matar inocentes. A câmara estava silenciosa. A delegação tessiana parecia atordoada. Eles nunca souberam do comboio. Depois de nos retirarmos, informamos ao governo tessiano, através de canais secretos, o que havíamos visto e o que havíamos optado por não fazer. Eles não tentaram expandir-se para o nosso território desde então. Eles entenderam a mensagem. Helena passou para a próxima exibição. Você perguntou por que nos recusamos a compartilhar especificações de armas. O Conselho exige que os membros registrem suas capacidades militares. Muito razoável. A transparência gera confiança. Sua voz carrega uma nota de humor negro. Mas não podemos compartilhar nossas especificações. Porque isso desestabilizaria todo o equilíbrio galáctico de poder. O display mostrou leituras técnicas. A maioria das espécies na Câmara não conseguia entender os detalhes. Mas os especialistas militares poderiam. E as suas reações variaram da descrença ao terror absoluto. Enquanto você acreditava que estávamos escondidos em nosso sistema natal, estávamos construindo silenciosamente. Com cuidado. Usando tecnologias que desenvolvemos em segredo. Porque sabíamos como a galáxia reagiria se descobrissem o que podíamos fazer. Helena gesticulou e uma nova imagem apareceu. Parecia um espaço vazio. Uma região próxima à Terra que não mostrou nada em nenhuma varredura de sensor padrão. Você notou que não mantemos nenhuma presença visível na frota além do nosso sistema doméstico. Você está correto. Nossa frota não está visível. Ela apertou um controle. A imagem mudou para mostrar a mesma região do espaço. Mas agora vista através de um tipo diferente de sensor. Um que a humanidade nunca compartilhou com ninguém. A câmara engasgou em uníssono. Onde havia espaço vazio, agora havia uma frota. Navios incontáveis. Vastos portadores do tamanho de pequenas luas. Destruidores elegantes em formações que se estendiam por milhões de quilômetros. Plataformas de armas repletas de sistemas que nenhuma espécie do Conselho jamais havia visto. Nossa frota existe no que chamamos de espaço dobrado dimensional. Helena explicou calmamente. Uma camada de realidade que aprendemos a acessar durante nossa pesquisa. Em viagens mais rápidas que a luz.
Para sensores normais isso não existe. Para armas normais não pode ser tocado. Mas com um único comando, nossas naves podem voltar ao espaço normal em qualquer lugar da galáxia em poucos minutos. Ela deixou essa informação penetrar. 12.000 naves capitais. 40.000 embarcações de apoio. Cada um carregando armas que seus cientistas passarão décadas tentando compreender. Construímos esta frota há 30 anos. Desde que percebemos que a galáxia só respeita a força. Ractus encontrou sua voz. Isso é impossível. Nenhuma espécie poderia esconder tal força. Nossos sensores teriam detectado algo. Seus sensores detectaram exatamente o que queríamos que detectassem. Nada. Somos muito bons em nos esconder, alto-falante. Temos muita prática. Quando vocês passam séculos travando guerras contra si mesmos, você aprende o valor do sigilo. As exibições técnicas continuaram. Especificações da arma agora. A produção de energia que fez com que os conselheiros militares cretianos crescessem muito. Nossas principais armas navio a navio são o que chamamos de conjuntos de lanças. Feixes de energia focados, capazes de cortar qualquer armadura conhecida a distâncias que suas armas não conseguem igualar. Mas essas são armas convencionais. Para alvos maiores, temos diferentes ferramentas. Uma nova imagem. Uma lua com uma cratera perfurada. Ferida de entrada de um lado. Saída da ferida do outro. Uma arma que passou por toda a massa da Lua como se fosse feita de papel. Chamamos esses planetas de crackers. Eles são exatamente o que o nome sugere. Temos mais de 200 deles. Nunca usamos um em combate. Esperamos que nunca o façamos. Helena fez uma pausa para deixar o conselho absorver o que estavam vendo. Mas estas não são as nossas armas mais perigosas. Nossas armas mais perigosas são aquelas que nunca mostraremos a vocês. Aqueles que construímos e depois trancamos porque até nós tínhamos medo do que eles poderiam fazer. Ela olhou diretamente para Ractus. Você travou 600 guerras nos últimos 1000 anos. Você nunca perdeu. Você nunca enfrentou um inimigo que pudesse realmente ameaçar sua espécie. Portanto, vocês nunca tiveram que se perguntar a pergunta que a humanidade fez depois que inventamos as armas nucleares. Até onde estamos dispostos a ir para sobreviver? Uma voz caiu. Nós respondemos a essa pergunta. Construímos armas que poderiam esterilizar mundos. Construímos armas que podiam partir estrelas. Construímos armas que poderiam abrir buracos na própria estrutura do espaço. E então colocamos essas armas em cofres e rezamos para que nunca precisaríamos delas. A Câmara estava absolutamente silenciosa. A humanidade não evitou a guerra porque tememos a derrota. Evitamos a guerra porque sabemos exatamente quanto custaria a nossa vitória. Não para nós. Para todos os outros. Helena foi até a beira da plataforma. Você queria nos classificar como uma espécie protegida. Você queria retirar nossos direitos porque pensava que éramos fracos demais para nos defender. Agora você sabe a verdade. Não somos fracos. Não temos medo de você. Nós temos protegido você. De nós. Ela deixou essas palavras pairarem no ar. Cada vez que recuávamos de um conflito, estávamos escolhendo a misericórdia. Cada vez que nos recusamos a participar das suas guerras, estávamos escolhendo a moderação. Cada vez que nos recusamos a mostrar nossa força, estávamos lhe dando a dádiva de não saber o que enfrentava. Helena olhou ao redor da câmara para os milhares de rostos olhando para ela. Esse presente foi retirado. Agora você sabe. Agora você deve decidir o que fazer com esse conhecimento. Ela voltou para o centro da plataforma. Amanhã direi que escolha você enfrenta. Pense bem esta noite. Consulte seus governos. Revise os dados que forneci. E pergunte a si mesmo uma pergunta simples. Seus olhos encontraram aqueles verdadeiros. Você realmente quer descobrir o que acontece quando a humanidade deixa de ter medo? Ela saiu da plataforma sem esperar resposta. Atrás dela, o conselho explodiu no caos.
Mas Helena não olhou para trás. Ela havia entregado sua mensagem. Agora a galáxia tinha que decidir como responder. A evidência era inegável. A frota oculta. As armas impossíveis. Os 30 anos de preparação cuidadosa. A humanidade nunca foi fraca. Eles estavam esperando e agora a espera acabou. A Câmara do Conselho sentiu-se diferente no quarto dia. O desprezo casual que tantas espécies demonstraram pelo trabalho da humanidade desapareceu. Em seu lugar havia algo novo. Algo que tinha gosto de medo. Alto-falante verá que aqueles que não dormiram. Seus assessores passaram a noite analisando os dados fornecidos pelo embaixador Vasquez. Eles fizeram simulações. Eles consultaram suas maiores mentes militares. E cada simulação, cada análise, cada cálculo chegava à mesma conclusão. O domínio cretiano não poderia derrotar a humanidade num conflito direto. Não com suas forças atuais. Não com aliados. Não com qualquer combinação de poder militar atualmente disponível para o Conselho. Mas verá que eles não ascenderam a sua posição aceitando a derrota. Ele tinha uma arma sobrando. Política. Se ele pudesse virar o Conselho contra a humanidade. Se ele conseguisse construir uma coligação suficientemente grande. Eles podem encontrar uma maneira. Ou pelo menos ele poderia salvar sua reputação. Ele não podia deixar uma espécie da qual ele havia zombado publicamente. Torne-se a força mais poderosa da galáxia sem lutar. Embaixador. Vasquez assumiu a plataforma central. Ela ia calma. Paciente. Como se ela tivesse todo o tempo do universo. Arrume essas rosas antes que ela possa falar. Tenho uma pergunta para o representante humano. Helena assentiu. Perguntar. Por que você escondeu isso de nós? Sua voz era alta e irritada. Deliberadamente assim. Ele precisava que o conselho compartilhasse sua indignação. Durante 30 anos você esteve entre nós com sua frota oculta e suas armas secretas. Você nos observou. Você aprendeu nossos segredos. Você nos deixou acreditar que era fraco enquanto se preparava para a guerra. Este não é o comportamento de uma espécie pacífica. Este é o comportamento de um predador esperando para atacar. Murmúrios de concordância vieram de diversas delegações. Aqueles pressionaram sua vantagem. Eu acuso a humanidade de engano. De manipulação. De planejar a conquista enquanto finge buscar a paz. Qualquer que seja sua força militar, não são confiáveis. Eles provaram ser mentirosos. Ele apontou para Helena com um membro enorme. O conselho deve agir agora. Antes que esses humanos decidam que seus preparativos secretos estão completos. Antes que eles saiam do esconderijo para subjugar a todos nós. Devemos atacar primeiro. Enquanto ainda podemos. Mais suporte de voz de espécies. O medo na Câmara estava mudando. Tornando-se algo que Hack poderia usar. Medo do desconhecido. Medo da ameaça oculta. O motivador mais antigo da violência. Helena esperou até que o barulho diminuísse. Então ela falou. Você quer saber por que nos escondemos? Sua voz estava baixa. Controlado. Mas agora havia algo abaixo da calma. Algo que fez com que várias espécies próximas à plataforma recuassem instintivamente. Deixe-me contar sobre meu avô. Ela deu um passo à frente na plataforma. Seu nome era David Vasquez. Ele nasceu em um país chamado Guatemala. Quando ele tinha 12 anos. Soldados chegaram à sua aldeia. Eles procuravam pessoas que chamavam de inimigos. Meu avô não era um inimigo. Sua família era de agricultores. Eles cultivavam milho e feijão e viviam vidas tranquilas. Sua voz permaneceu firme, mas seus olhos mudaram. Eles eram mais difíceis agora. Mais frio. Os soldados mataram todos na aldeia. Todos, exceto meu avô. Ele sobreviveu escondendo-se sob os corpos de seus pais. Ele ficou lá por 2 dias. Ouvir os soldados rirem e comemorarem. Sentindo o sangue da mãe secar na pele.
A câmara ficou em silêncio. Ele escapou. Ele caminhou por 3 semanas pela selva. Ele chegou a outro país. Ele construiu uma nova vida. Ele tinha filhos e netos. Ele nos ensinou o que aprendeu. As mãos de Helena estavam tremendo agora. Não com medo. Com algo totalmente diferente. Ele nos ensinou os monstros onde um humano enfrenta. Ele nos ensinou que a capacidade para o mal vive em cada coração. Ele nos ensinou que a única diferença entre um assassino e um protetor é a escolha. Todos os dias, a cada momento, escolhemos o que nos tornaremos. Ela se virou para encarar Ractus diretamente. Quer saber por que batemos nossa força? Porque sabíamos exatamente como você reagiria. Com medo. Com suspeita. Com apelos à guerra preventiva. Você veria nosso poder e presumiria que pretendíamos usá-lo contra você. Porque é isso que você faria. Sua voz aumentou pela primeira vez. Nós não somos você. As palavras ecoaram pela câmara. Construímos essas armas esperando nunca usá-las. Nós os escondemos porque sabíamos que a galáxia não entenderia. Escolhemos a contenção porque já tínhamos aprendido aonde leva a violência. Recuamos diante de conflitos que poderíamos ter vencido. Porque vencer significaria nos tornarmos aquilo que mais temíamos. Ela estava totalmente irritada agora. Não a raiva fria e controlada de antes. Isto era quente, brilhante e terrível. E agora você está aí e nos acusa de engano. Você que travou 600 guerras de conquista. Você que exterminou espécies inteiras porque elas não se submeteram ao seu domínio. Você que trata o poder militar como a única medida de valor. Ela avançou em direção à delegação cretiana. Ractus realmente recuou. Quantas espécies você destruiu alto-falante? Quantos mundos você queimou? Quantas crianças morreram gritando porque o domínio cretiano decidiu que elas eram inconvenientes e ente? Trouxemos ordem para a galáxia. Ractus protestou. Mantivemos a paz através da força. As espécies que conquistamos eram ameaças que não viam a razão. Paz através da força. Helena riu. Não foi um som agradável. Tínhamos uma palavra para isso na Terra. Chamamos isso de império. Construímos muitos impérios. Todos eles caíram. Todos deixaram para trás montanhas de cadáveres e oceanos de lágrimas. E no final foram todos esquecidos enquanto as pessoas que esmagaram sobreviveram. Ela olhou ao redor da câmara. Eu tenho uma filha. O nome dela é Sofia. Ela tem 23 anos. Ela ensina crianças em uma escola na Terra. E sabe qual pergunta ela me faz quando chego em casa dessas sessões? A voz de Helena falhou ligeiramente. Ela me perguntou por que os humanos costumavam matar uns aos outros por causa da cor da pele. Ela me perguntou como poderíamos ter construído armas para destruir nosso próprio mundo. Ela me perguntou se algum dia deixaríamos de ter medo de nós mesmos. Lágrimas estavam se formando nos olhos de Helena agora. Mas ela não os enxugou. Ela os deixou cair. Cada geração na Terra carrega o peso da nossa história. Somos assombrados por nossos ancestrais. Acordamos de pesadelos sobre guerras que nunca travamos. Carregamos a culpa por atrocidades que não cometemos. Porque sabemos que a capacidade para esses horrores ainda vive em nós. Ela se voltou para Veractus. É por isso que nos escondemos. É por isso que construímos armas e rezamos para nunca usá-las. É por isso que recuamos diante de lutas que poderíamos ter vencido. Porque sabemos o que somos. Conhecemos o monstro que dorme dentro de cada coração humano. E tememos isso mais do que qualquer outra coisa nesta galáxia. Sua voz caiu para pouco mais de um sussurro. Você nos chama de covardes. Talvez estejamos. Temos medo de nos tornarmos o que você já é, assassinos que se esqueceram de como sentir vergonha. Guerreiros que medem seu valor em corpos. Conquistadores que acreditam que o poder justifica tudo. Ela se endireitou e olhou para o conselho com olhos que ardiam. Passamos 30 anos nos restringindo.
escolhendo a misericórdia quando poderíamos ter escolhido o domínio, escondendo nossa força quando poderíamos tê-la usado para governar. E agora você está aqui e exige que nos justifiquemos para você. A raiva em sua voz fez várias espécies estremecerem. Não, não vamos nos justificar. Não vamos nos desculpar por sermos o que somos. E não permitiremos que você ou qualquer outra pessoa nos faça sentir vergonha de escolher ser melhor do que nossos piores impulsos. Helena caminhou até a beira da plataforma e olhou diretamente para Ratos. Você queria ver a raiva humana. Aqui está, não violência. Não ameaças. Apenas a fúria absoluta de uma espécie que passou séculos tentando escapar da sua própria escuridão, apenas para ser julgada por aqueles que nunca sequer tentaram. Ela estava respirando com dificuldade agora. A emoção do momento tomou tudo o que ela tinha. Amanhã você vai votar. Você decidirá o lugar da humanidade nesta galáxia. Escolha com cuidado. Porque seja o que for que você decida, não voltaremos a nos esconder. O segredo foi revelado. A escolha é sua. Helena se virou e saiu da plataforma. Seus passos eram instáveis. Suas mãos ainda tremiam. Mas ela não caiu. Ela não olhou para trás. Atrás dela, o conselho sentou-se em um silêncio atordoado. Não. Alguém já havia falado com eles assim antes e ninguém jamais ousou. E em algum lugar no fundo de muitas mentes um novo pensamento estava se formando. Talvez os humanos estivessem certos. Talvez houvesse outra maneira. Talvez força não significasse necessariamente conquista. Talvez a misericórdia fosse a sua própria forma de poder. O quinto dia começou com pontos de caos durante toda a noite. As comunicações entre os mundos natais e as delegações do conselho haviam queimado. Espécies que nunca haviam falado umas com as outras encontrarão-se em discussões frenéticas. Alianças que existiam há milênios tremeram. As revelações sobre a humanidade destruíram suposições que a galáxia mantinha há gerações. Igip Adhactus chegou à Câmara do Conselho com uma coalizão de 17 espécies. Eles concordaram em apoiar um ataque preventivo contra a humanidade. Melhor agir agora, eles discutiram enquanto ainda havia uma chance. A frota humana pode estar escondida, mas não conseguirá descobrir se o seu mundo natal for destruído. Um ataque combinado massivo à Terra poderia ter sucesso antes que os humanos pudessem responder. A embaixadora Alina Vasquez chegou sozinha. Ela caminhou até a plataforma central uma última vez. Ela parecia cansada novamente. A explosão emocional do dia anterior lhe custou caro. Mas seus olhos estavam claros e sua voz firme. Eu sei o que alguns de vocês estão planejando. Ela disse antes que alguém pudesse falar. Você passou a noite construindo uma coalizão para a guerra. Você acredita que se atacar com força e rapidez suficientes, poderá nos destruir antes de respondermos. Ractus estalou as mandíbulas com raiva. Você tem espiões entre nós. Temos ouvidos e olhos, alto orador. Sempre soubemos quem são nossos inimigos. Simplesmente escolhemos não agir com base nesse conhecimento. A Alina gesticulou e os displays holográficos foram ativados uma última vez. Eles mostravam a Terra, o mármore azul e verde que a humanidade chamava de lar. Oceanos, continentes e nuvens girando em padrões que permaneceram inalterados durante bilhões de anos. Este é o nosso mundo. 7 bilhões de humanos vivem lá agora. É tudo o que temos. Tudo o que já tivemos. Cada guerra, cada genocídio, cada horror que lhe mostrei aconteceu neste pequeno planeta. Não temos mais para onde ir. Ela deixou a imagem pairar no ar. Você está planejando destruí-lo. Para queimar nossas cidades e envenenar nossos oceanos e transformar nossa casa em cinzas. Por que você tem medo do que podemos fazer? Por que você acredita que atacar primeiro é melhor do que esperar para ver se somos realmente o que afirmamos ser? Uma voz não carregava raiva agora. Apenas uma tristeza profunda e terrível. Você está certo em ter medo. Somos perigosos. Sempre fomos perigosos. Mas não da maneira que você pensa. Ela mudou a exibição. Agora mostrava a frota oculta.
Milhares de navios esperando no espaço dobrado, pronto para surgir a qualquer momento. Se você atacar a Terra, nossa rede de defesa será ativada. Navios que você não pode ver e não pode tocar aparecerão simultaneamente em todo o seu território. Não apenas nas suas instalações militares. Em todos os lugares. Cada mundo. Cada estação. Cada navio. O display mostrava projeções. Pontos vermelhos aparecendo no mapa da galáxia. Milhares deles. Dezenas de milhares. Nossa frota está em posição há 30 anos. Esperando. Assistindo. Esperando que esse dia nunca chegasse. Cada capital mundial do Conselho está atualmente ao alcance de nossas armas. Todas as espécies que se juntarem a este ataque enfrentarão retaliação imediata. Ractus se levantou. Você admite isso então? Você planejou a conquista desde o início. Você posicionou suas forças para nos atacar. Não. Helena balançou a cabeça lentamente. Posicionamos nossas forças para tornar o ataque impossível. Destruição mútua. Se você atacar, nós atacamos. Todo mundo morre. Ninguém vence. Ela olhou ao redor da câmara para os rostos assustados. Esta é a lição que a humanidade aprendeu há muito tempo. Quando todos têm o poder de destruir todos os outros, ninguém pode se dar ao luxo de usá-lo. Chamamos isso de dissuasão. Evitou que o nosso planeta se destruísse durante as décadas em que tínhamos armas nucleares apontadas para as nossas próprias cidades. Nossa voz suavizou. Não queríamos colocá-lo nesta posição. Queríamos nos juntar à galáxia pacificamente. Para negociar, aprender e crescer juntos. Mas você não nos deixou. Você exigiu que provássemos nossa força. Você ameaçou tirar nossos direitos a menos que lhe mostrássemos o que poderíamos fazer. Alina abriu as mãos. Agora, você sabe? E agora você tem uma escolha. Ela respirou fundo. Você pode atacar. Você pode lançar o ataque da sua coalizão contra a Terra. Nossa rede de defesa responderá. Seus mundos queimarão. Nosso mundo vai queimar. Bilhões morrerão de ambos os lados. E no final, nada restará além de cinzas e arrependimento. Ela fez uma pausa. Ou você pode nos aceitar. Não como espécie protegida. Não como uma ameaça a ser contida. Como iguais. Membros plenos do Conselho Galáctico com todos os direitos e responsabilidades. A exibição mudou novamente. Agora mostrou especificações técnicas. Não armas desta vez. Tecnologia médica você. Sistemas agrícolas. Métodos de geração de energia que poderiam resolver problemas que atormentaram dezenas de espécies durante séculos. Se você nos aceitar, compartilharemos o que construímos. Não nossas armas. Eles ficarão escondidos. Mas as outras tecnologias que desenvolvemos enquanto vocês pensavam que estávamos encolhidos de medo. Curas para doenças que matam milhões de pessoas todos os anos. Métodos de produção de alimentos que poderiam acabar com a fome em 100 mundos. Sistemas de energia limpa que poderiam libertá-los da dependência de recursos que atualmente lutam em guerras para controlar. Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Caloroso e esperançoso. Isto é o que a humanidade quer. Isto é o que sempre quisemos. Não conquista. Não dominação. Parceria. Queremos ajudar a construir uma galáxia onde as espécies não precisem temer umas às outras. Onde a força é medida não por quantos você pode matar, mas por quantos você pode salvar. Ela olhou para Bractus. A escolha é sua, alto-falante. Guerra ou paz? Destruição ou cooperação? A mesma escolha que a humanidade enfrentou tantas vezes ao longo da nossa história. A escolha que quase nos destruiu repetidas vezes até que finalmente aprendemos que sempre há outro caminho. A Câmara ficou em silêncio. Todas as espécies estavam observando. Esperando. O destino da galáxia dependia do que acontecesse a seguir. Bractus ficou congelado. Sua coalizão o estava observando.
Eles se comprometeram a atacar. Eles fizeram planos. Eles se convenceram de que era a única opção. Mas agora, olhando para as projeções no display, vendo exatamente o que aconteceria se continuassem. Até as espécies mais agressivas hesitaram. Finalmente, o desanimado representante levantou-se. Nós nos retiramos da coalizão. Não apoiaremos um ataque contra a humanidade. Eles salvaram os nossos civis quando poderiam ter destruído a nossa frota. Devemos-lhes muita consideração. Uma por uma, outras espécies se separaram. O Mortite. A unidade Keltiana. O Coro Brilhante. Cada anúncio foi mais um golpe para Bractus e seus planos. No espaço de 1 hora, a sua coligação de 17 tinha diminuído para 3. E mesmo aqueles 3 pareciam incertos. A voz do moderador do conselho encheu a Câmara. Uma votação foi convocada. A moção para classificar a humanidade como uma espécie protegida. Como o conselho vota? Os votos chegaram rapidamente. Rejeição após rejeição após rejeição. Nenhuma espécie quis ser lembrada como aquela que votou para humilhar os humanos. Não depois do que tinham visto. Não depois do que aprenderam. Depois veio a segunda votação. Adesão plena para a humanidade. Com todos os direitos e responsabilidades, o Deschenes, votou sim. O Mortite votou sim. Espécies que nunca concordaram em nada encontrarão-se unidas neste momento. A contagem final apareceu nos monitores. Aceitação unânime. Uma abstenção. Bractus. Ele ficou sozinho entre sua própria delegação. Suas mandíbulas estalaram em um padrão que indicava frustração e derrota. Mas ele não votou contra. Ele não poderia. Não com toda a sua espécie observando. Não com a evidência do poder humano ainda. Exibido em todas as telas. Helena atravessou a câmara em direção à delegação cretiana. A espécie se afastou para deixá-la passar. Ela parou bem na frente de Ractus. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O gigante guerreiro insectoide e o pequeno diplomata humano. 100 anos de desprezo entre suas espécies condensados neste único confronto. Você poderia ter nos conquistado, Ractus finalmente disse. Sua voz estava baixa. Quase respeitoso. Há 30 anos, quando fizemos o primeiro contato. Você tinha o poder. Você poderia ter nos destruído antes que soubéssemos o que estava acontecendo. Sim, Helena concordou. Nós poderíamos ter feito isso. Por que você não fez isso? Helena considerou a questão. Ela pensou em seu avô e em sua aldeia. Ela pensou em sua filha e em suas perguntas. Ela pensou em todos os humanos ao longo da história que enfrentaram a mesma escolha e escolheram errado. Por que estávamos com medo? Ela finalmente disse. Com medo do que nos tornaríamos se o fizéssemos. Com medo de olhar no espelho e ver nos monstros que lutamos tanto para enterrar. Ela estendeu a mão e tocou um dos enormes membros de Ractus. Um gesto de conexão entre espécies e história. Nosso maior medo nunca foi a batalha. Estava se tornando a pior versão de nós mesmos. Como os soldados que mataram a aldeia do meu avô. Como os generais que encomendaram armas nucleares destinadas ao seu próprio planeta. Como todos ao longo da nossa história que decidiram que o poder justificava tudo. Ela olhou para ele com algo parecido com compaixão. Tínhamos medo de nos tornarmos como você. Tão acostumado com a violência que não se poderia imaginar de outra forma. E agora temos a chance de mostrar que existe outro caminho. Essa força pode ser usada para proteger em vez de destruir. Esse medo pode ensinar sabedoria em vez de crueldade. Ractus ficou em silêncio por um longo tempo. Então suas mandíbulas estalaram num padrão que o tradutor de Alaina não conseguiu interpretar. Eu não. Entendo você, ele finalmente disse. Não entendo como você pode ter tanto poder e optar por não usá-lo. Isso vai contra tudo que eu sei. Então deixe-nos ensinar algo novo. Alaina sorriu. É isso que significa parceria. Aprendemos uns com os outros. Crescemos juntos. Construímos algo melhor do que qualquer um de nós poderia construir sozinho.
Ela recuou e dirigiu-se a todo o conselho uma última vez.